seja muito bem-vindo. Você que está assistindo essa live através de uma gravação, todas as quintas-feiras, às 16 horas, tem live acontecendo ao vivo aqui. Na próxima, esteja ao vivo, que você vai poder tirar todas as suas dúvidas aqui comigo. Boa tarde, pessoal. Nossa, eu tentei entrar 3 vezes e caiu minha live. Tomara que segure firme. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Hoje nós vamos fazer mais uma receita bem prática, bem legal. Oi, Simone. Oi, querida Silvia. Tudo bem, pessoal? Uma receitinha muito legal que eu vou fazer com vocês hoje, que eu chamo carinhosamente de bolinhas low carb, porque eu não achava outro nome para ela e era uma bolinha e foi assim que ela ficou. Eu fiz essa receita há muito tempo para vender. Quem está aqui e me acompanha já há mais tempo vai lembrar. Para quem chegou mais recente assim, não, porque depois eu parei de falar sobre isso. Mas eu vendi durante muito tempo alimentos saudáveis aqui na minha cidade. Congelados, pães, bolachas, bolos e afins. E dentro do que eu vendia, essas bolinhas low carb junto com os pães sem glúten, que inclusive vão estar, gente, essas receitas também vão estar dentro do curso que eu vou lançar em outubro, era uma das mais vendidas. Nossa, era assim, chegou uma época que a gente brincava e falava assim aqui, nossa, são as bolinhas de ouro, né? Do tanto que a gente vendia, do tanto que saía, a gente não dava conta de produzir. E hoje eu vim trazer elas para você, mais um lanche aí proteico para você colocar aí na sua dieta, para você variar, colocar no seu caderninho. É mais uma que você consegue fazer uma quantidade maior e deixar congelado, é isso que eu vou te sugerir aqui. Eu vou fazer uma receita pequena com vocês hoje, porque eu fiz para poder mostrar, então eu já tô com o freezer cheio dela, mas eu vou explicar como que você pode dobrar, triplicar, enfim, você pode fazer a quantidade que você quiser. E o melhor é você fazer muita mesmo, que é para você deixar congelado. Na hora que chegar a tarde, você vai pegar e vai só assar ela no forno ou na air fry, onde você achar melhor. Então todo mundo com papel e caneta na mão, que eu vou passar essa receita. Nós vamos fazer ela, eu já coloquei uns para assar para mostrar como que fica, os que eu já tinha feito essa semana. E depois eu vou falar sobre algumas substituições que vocês podem fazer também, mais ao final. Primeiro eu vou passar a receita como ela é, depois a gente fala sobre as substituições, do que dá para ser feito, tá? Antes de começar, eu queria pedir para você que está aqui, você que está assistindo essas lives, que está gostando delas, que mande ela para alguma pessoa, apertando nesse aviãozinho que está aqui embaixo. Eu vou fazer isso também, e aí você manda para umas 4 pessoas aí, que aparecer na tua lista, para chamar mais gente. Vamos fazer esse combinado? Vamos fazer isso, que assim você me ajuda e eu continuo trazendo conteúdo de muita qualidade para você. Seguinte, o que nós vamos precisar? Essa receita, ela leva abóbora cabotiá. Vocês sabem qual que é a abóbora cabotiá? Eu deixei um pedaço da minha aqui, porque eu comprei uma grande, mas eu fui cortando para usar. Eu deixei um pedaço para ver se dá para vocês lembrarem. É essa daqui, ó. Essa que tem essa casca verde, ela é uma bola grandona. Sabem qual é essa? Essa aqui tem esse nome na cidade de vocês, abóbora cabotiá, tem outro nome, vocês conhecem por outro nome? Escreve para mim se é esse nome mesmo, se sim é abóbora cabotiá ou se não, se tem outro nome, até para eu saber me comunicar melhor aqui com vocês. Porque acontece, né? Muda o nome de alguns legumes, alguns vegetais em algumas regiões. E tem hora que eu fico meio perdida. As pessoas me perguntam, eu falo, nossa, mas eu conheço por esse nome. E às vezes tem outro nome. Sim, abóbora cabotiá, não, beleza. Então tá, então nós vamos usar essa abóbora aqui para fazer essa receita. E essa abóbora, quem já descascou ela, sabe, abóbora japonesa, eu já vi falar abóbora japonesa também. Tem esse nome mesmo, abóbora cabotiá, ótimo. Quem já descascou essa abóbora sabe que ela é muito dura. Se você comprar a abóbora inteira, então, misericórdia, é muito difícil você conseguir partir e descascar ela. Já me falaram seguidoras aqui que fazem o quê? Que coloca no micro-ondas, deixa amolecer um pouquinho, que a casca sai fácil. Eu particularmente não gosto de fazer isso, mas aí vai do jeito que você achar melhor de fazer para você retirar a casca. Eu vou na faca mesmo, o que eu faço? Eu corto pedaços menores e vou tirando na faca ali. É assim que eu faço. Se você tiver um jeito mais fácil, eu cozinho com casca e tudo. Quem que falou isso? Perdi o nome, desculpa. Você até pode usar a casca,
principalmente se ela for orgânica, né? Você higienizar, ou mesmo que não, enfim. Só que para essa receita, com a casca, não fica legal. É só a polpa que nós vamos usar mesmo. Então, vocês anotem aí que eu vou começar a passar a receita. Vamos usar, eu vou passar uma receita pequena, depois eu falo como você dobra. 180 gramas de abóbora cabotiá cozida e amassada, tá? 180 gramas cabotiá cozida e depois amassada. Aí como que você vai cozinhar? Porque eu preciso do purê dela, sem tempero, sem nada. Como que você vai cozinhar essa abóbora? Você vai cozinhar ela no vapor, você não pode cozinhar ela na água. Se você cozinhar ela na água, ela vai ficar muito mole e aí vai dar mais trabalho para você fazer. Então você vai cozinhar ela no vapor. Ai, Sheila, não tenho panela de vapor, não vou conseguir fazer essa receita? Vai, você pode assar ela também. Se de tudo você precisar cozinhar na água, você até cozinha na água, mas o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar essa abóbora depois, pegar um pano de prato bem limpinho, colocar a abóbora cozida aqui e, sabe, ir drenando, espremendo assim bastante até que você tire toda a água e sobre uma massinha bem seca. É importante para essa receita que a massa fique bem seca. Tá? Então eu gosto de cozinhar no vapor. Mesmo cozinhando no vapor, às vezes eu ainda ponho se eu vejo que ela ainda está muito úmida com água, ainda ponho no paninho de prato e espremo ela até que ela fique, foi o que eu fiz hoje. Olha, tá até uma bolinha aqui. Então você vai fazer isso, 180 gramas de abóbora cabotiá amassada. E aí quando você cozinha para fazer purê, qualquer tubérculo que seja, se você amassar ele ainda quente, é mais fácil, ele desmancha mais. Ela tem que ficar bem molinha, você vai amassar e você vai ter esse purezinho aqui bem liso, tá? Quanto mais sequinho o seu purê, melhor a qualidade do seu salgado, correto? Tá, 180 gramas. E nós vamos usar frango. Eu vou usar aqui 120 gramas de frango cozido e desfiado. 120 gramas de frango cozido e desfiado, certo? E ele tá temperado, esse meu frango. Aí, o que acontece? De tempero aqui, o que eu vou usar de tempero? Eu vou usar sal, e aí é a gosto. Sal, alho em pó, vou colocar um pouquinho de cúrcuma e também vou colocar azeite. Qual a quantidade de sal, Sheila? A quantidade de sal vai depender de quanto o seu frango está temperado. Se você tiver um frango que está muito temperadinho, está bem temperadinho, talvez você precise colocar muito pouquinho sal, só mesmo para salgar essa abóbora aqui, tá? Como a abóbora está cozida, o frango está cozido, depois que você misturar tudo, eu vou te mostrar aqui, você pode provar essa massa e ver se você precisa colocar mais sal ou menos sal. Porque comida, gente, sem sal é ruim, mas comida salgada também é ruim, né? Então a gente tem que provar a comida da gente para a gente saber a quantidade de sal que precisa. Eu vou rechear com queijo. Aí você vai fazer um quadradinho de queijo assim, de uns 20 gramas mais ou menos, eu coloco, para você rechear. E aí o queijo também tem sal, então ele também vai ajudar a salgar o seu salgado, certo? Não pode com queijo? Quer fazer sem queijo? Pode fazer sem queijo. Mas aí eu vou te dar uma substituição bem legal depois de como você pode fazer sem o queijo, certo? Tá, então vamos começar. Como que eu faço? Eu pego esse frango meu que tá cozido, desfiado, temperado e vou colocar no processador, tá? Eu preciso que ele fique moído bem fininho. Igual quando a gente fez alguns outros salgados aqui, eu fiz isso também, acho que você deve lembrar. Então primeiro eu vou colocar esse frango no processador e vou processar até que ele fique bem fino. Não tem processador? Coloca no liquidificador aos pouquinhos e vai pulsando. Vou ligar aqui um pouquinho. O seu lanche, Dani, tá ali na mesa. Aqui, ó,
Qualquer queijo, Simone. Eu uso sempre o queijo da canastra, mas é um queijo que vai derreter, tá? Pode ser o queijo que você quiser, porque a gente quer que derreta e que fique cremoso. Eu sempre uso o queijo da canastra, gente, não uso o outro, muito difícil, tá? Então aí eu peguei e passei no processador o meu frango e ele ficou bem fininho, fica bem fininho quando você passa, é diferente de quando você só desfia ele. Agora que eu já coloquei no processador, que ele já desfiou, é muito prática essa receita, não perde nada. Já desfiou, você pega o seu purê de abóbora e coloca aqui. Por que não pode pôr os dois juntos? Porque senão o frango não fica moidinho do jeito que ele tá. Eu quero que ele fique assim, que a textura fica melhor. Eu venho aqui com esse purê e aí eu vou colocar os temperos agora. Eu vou colocar sal, aí é a gosto, tá? Um pouquinho de sal. E aí o tempero aí você pode pôr o que você gostar de tempero seco. Não pode pôr cebola crua não. Se quiser colocar cheiro verde, cebolinha, salsinha, também fica gostoso. Tá? Quem é intolerante não vai colocar o queijo, depois eu vou falar da substituição. Aqui a gente tá só na massa, aqui não tem queijo. Põe um pouquinho de alho em pó. E vou pôr mais um pouquinho de cúrcuma, porque eu adoro o sabor da cúrcuma nessas coisas. Caiu. Tá. E aí, um pouquinho de azeite, equivalente aí a 1 colher de sopa. Tá. Aí nós vamos bater agora para processar. Se você não tiver processador, você vai bater o frango no liquidificador pulsando, depois você vai pegar o frango, vai pegar o purê, pôr numa vasilha e misturar com a mão. Esse processo que eu vou misturar aqui, você mistura na mão. O processador, como ele é grande e eu estou fazendo uma quantidade pequena, o que você faz? Você abre e ajuda com a colher, tirando das laterais, para você conseguir homogeneizar bem. Vou bater mais uma vez. Eu vou bater aqui, e sabe o que vocês fazem? Aquele print bem bonito para vocês colocarem depois, hein? É agora. Tá prestando atenção, Daniel? É agora. Fizeram, né? Vocês colocam o meu print lá, posta nos stories. Beleza. Tá a massa aqui. Eu vou trazer para uma vasilha aqui do lado. Você que está vendo a live aí, se você não estiver enxergando bem aqui, né? Você que está ao vivo agora, você pode tocar na tela que os comentários somem para você e você consegue ver melhor aqui embaixo. Então, beleza, processei, vou trazer para cá, muito simples, praticamente já está pronto a massinha que a gente precisa. Gente, eu fiz tanto isso que eu cheguei a ter tendinite de tanto que eu abri abóbora, vocês não têm noção, era muito. Você que está me vendo, se alguém empreende ou quer empreender com alimentação saudável, isso daqui é sucesso total, porque além de ser low carb, é delicioso, você consegue fazer uma quantidade bem grandona e vender congelado, então você consegue fazer uma produção muito grande, você consegue escalar, por isso que eu vendi muito isso daqui. Aí a massa, ela fica assim, ó, uma massinha mesmo que você consegue modelar. Aí tá o pulo do gato desta receita. Você pode não colocar mais nada aqui, ou você pode colocar um pouco de farinha. Você pode colocar aqui nessa quantidade 1 colher de sopa de farinha de mandioca fina. Ah, Sheila, mas farinha de mandioca não é low carb. É verdade, farinha de mandioca não é low carb. E essa receita sua não é low carb? Sim. Pela quantidade de abóbora e de frango, eu colocando aqui essa farinha de mandioca, 1 colher de sopa, não vai deixar de ser low carb a minha preparação. Mas tudo bem, eu não quero pôr essa farinha. O que eu coloco? Coloque uma de amêndoas. Por quê? Vai secar mais a sua massa, tá? Desse jeito, eu já consigo modelar? Consigo.
Mas eu quero ela mais sequinha para que na hora que eu asse, ela vai estar mais seca e o interior mais úmido e suculento por conta do queijo derretendo. Como eu já fiz essa receita muitas e muitas vezes, eu já testei com e sem a farinha. E eu achei que o resultado com a farinha de mandioca ficou melhor. A farinha de mandioca da Zaya? Não. A farinha de mandioca, aquela fina que você usa para fazer farofa, sabe? Tem dela branca, tem dela amarela. Aquela farinha de farofa mesmo, né? Da Zaya não. Farinha de aveia deixa gosto de aveia na receita. Eu não gosto. Tá? Então eu preferiria não colocar. Mas desse jeito que tá aqui, você consegue enrolar também tranquilamente. Eu só acho que a textura final, quando a gente coloca, fica melhor. Então eu vou colocar aqui, a minha já tá aqui, uma colherzinha de sopa. E aí eu vou com a mão aqui agora. Não, com a colher eu consigo. Aí você homogeneiza isso daqui tudo. Se colocasse no processador, às vezes ficava pesado e não batia, tá? Misturo tudo. Nessa hora você pode fazer o quê? Provar para ver se você precisa colocar mais sal ou não. Pode ser outro tipo de abóbora? Não, não pode. Minhas tentativas sempre foram as bolinhas, estouravam e perdia quase todo o queijo. Estourava, Simone, porque provavelmente ficava muito mole a sua massa. Eu acredito que seja por conta disso. As minhas nunca estouraram, assim. Às vezes, se você deixar tempo demais no forno, às vezes ela até rachava, né? Mas é porque a sua massa provavelmente estava muito mole. Se você se cozinha a abóbora cabotiá ali, deixa bem sequinha, até espreme num pano bem sequinha, vai acontecer não. Coloca uma colherzinha de farinha para dar tudo certo. Eu usei a farinha de mandioca, tá? Então, ó, eu vou terminar a receita, gente, depois eu repito tudo de novo, tá? Nesse momento a gente experimenta para ver se tá bom de sal. Nossa, a cúrcuma dá um gosto muito bom, tá ótimo. Aí agora não tem segredo, é só enrolar. Às vezes nem precisa, eu vou pôr um pouquinho de azeite na mão, mas às vezes nem precisa. Ó, passa um pouquinho de azeite na mão. Ah, Simone, você vai fazer e vai me contar, hein? Que faz tempo que você quer fazer. Ó, certo? Ai, gente, peraí. Perdeu o som ou voltou o som? Porque me ligaram no meio da live. Tá com som? Fala ok aí pra mim se vocês estiverem ouvindo. Ai, toma. Vou continuar. Se tiver sem som, vocês falam. Untei as mãos. Aí você vai pegar, eu gosto de fazer, eu gosto de pesar tudo, né? Então, normalmente, perfeito, ótimo. Normalmente eu faço 30 gramas, tá? Pra deixar padrão, mas também, né? É porque eu sou assim. Então, aí você pega, ela, ó, é muito tranquila. Você pega ela aqui, faz uma bolinha, ó, aqui no meio, abaixa, pega o teu queijo, coloca aqui, e aí você vai, ó, fechar. Ela vai ficar recheadinha com esse cubo de queijo. Ó. E aqui ela tá pronta. Muito simples, vocês viram que foi, nossa, moleza de fazer. Não tem porquê, gente. A gente pode se alimentar saudável com comida saudável, gostosa e prática. Beleza. Aqui já tá pronto, mas aí eu vou empanar, porque quando eu empano, ela forma uma casquinha. Mas essa daqui não tem necessidade de você passar no ovo. Você pode já ir direto com ela na farinha, ela já vai colar, não precisa passar no ovo. Faz ficar sujeira, né? Passar no ovo, não precisa, certo? Aí qual farinha que vai empanar? Eu estou fazendo um mix. Um pouquinho da farinha de mandioca, a farinha de mandioca, aquela fina que você faz farofa, que foi a que eu coloquei aqui. Coloquei um pouquinho de amêndoas, farinha de amêndoas também, mas você pode fazer só com a farinha de mandioca. A quantidade de farinha que vai para empanar é muito pouca, ela não interfere na receita de deixar de ser low carb ou de não deixar de ser low carb. Então não interfere, pode fazer. O que você tem só que fazer com a farinha? Tempera ela, tá? Tempera com cúrcuma, tempera com sal, um pouquinho de alho em pó. Sempre que você for fazer um empanado, seja do que for, tempere a sua farinha, tá? Que fica mais gostosa. Aí você vai ver que eu não preciso nem passar em nada, ela já cola. Ó, ficou pronto os que eu tava assando. E eu ainda dou uma batidinha nela aqui, sai o excesso. É só para formar uma casquinha. E já empanei. Tá empanado, tá pronto.
Muito simples, né? Muito simples de fazer isso daqui. E aí, eu vou te dar uma ideia. Deixa eu lavar a mão, peraí. Uma ideia aqui, ó, se por acaso você... Eu tô falando isso, a questão de vender, porque muita gente tá me falando que tá reproduzindo receita minha para vender, eu fico tão feliz. Eu usava, na época, essas coisinhas aqui, que elas são... vai no congelador, né? E aí, com o tamanho que eu fazia, 30 gramas, cabiam 6 aqui, sabe? Ficava uma gracinha. E aí, assim, eu vendia elas, colocava etiqueta em cima, falando como que a pessoa fazia, que assava, enfim. Então, é isso, foi muito prático, não foi? Aí, agora é o seguinte... Não pode com queijo, é intolerante, eu usei o queijo da canastra, você pode usar um queijo sem lactose, mas de repente você não pode com a caseína, você não pode com leite. Você pode fazer sem recheio, tá? Sem recheio, só enrolar a bolinha. Mas o tchan dessa bolinha é esse recheio cremoso. Só o seu, filho. O tchan é essa... Sai, entra de novo, Dani. É esse creme. Desculpa, a gente estava falando com o Daniel e falando com vocês. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer, se você não pode consumir queijo, um requeijão de castanha, por exemplo. Pegar a castanha de caju, deixar ela de molho umas 4 horas, jogar essa água fora, bater essa castanha no liquidificador, temperar isso daí, fazer um requeijão de castanha e deixar ele mais denso e colocar para rechear. Porque vai ficar aquele creme... Fica muito gostoso. Eu já fiz assim, fica ótimo também quando você quer fazer sem o queijo, tá? É uma ótima opção para você fazer. Pode ser com batata doce, gente, essa receita não tem substituição aqui para abóbora, porque foi feito para ela, né? As quantidades mudam um pouquinho, tá? Agora, se você quiser fazer uma quantidade maior, eu usei aqui, né? 180 de abóbora, 120 de frango? Já nem lembro mais. Mas assim, a quantidade de abóbora para frango, você sempre vai colocar de 50, não tem uma regra, tá? Dá certo os dois jeitos. De 50 a 100 gramas a mais de abóbora do que frango. Então, se é 100 gramas de frango, você vai usar aí 180 de abóbora, 150 de abóbora, entendeu? 200 de abóbora. Então, assim, de 50 a 100 a mais de abóbora. Tô falando assim para ficar mais fácil para você ter um norte. Nossa, aqui tá tão quente. Pode ser com batata doce. Se você fizer com batata doce, vai ser outra receita, né? Mas também tá tudo bem. Pode ser para quem tem diabetes. Gente, lógico, pode sim. Frango, proteína, abóbora. Ah, Daniel, para. Abóbora, baixo carboidrato. Pode sim, é um excelente alimento para você comer à tarde, para você compor uma refeição. 120 gramas de frango, 180 de abóbora. Certo, pessoal? Essa é a receita. Eu vou mostrar para vocês agora o que eu acabei de assar, como que ficou. Só para você ver como que o queijo fica lindo e maravilhoso. Dani, você tem que sair e entrar de novo, filha. Não? Ó, essas aqui eu acabei de assar. Vamos ver como que elas estão, ó. Ó o queijo. Tá dando pra ver? Esse aqui não tá esticando tanto porque ele não tá fresco, ele tá mais curado. Se você quando usa um queijo mais fresco, ele vai esticar mais. Vamos ver esse daqui. Mas olha como que fica. Fica uma casquinha bem gostosa, bem... E o queijo aqui. Ai, tá quente? Ai, nossa. Muito bom. Tá, vamos falar de temperatura. Não resiste, é muito bom. 200 graus, uns 20 minutos, tá bom? Se tiver congelado. Se não tiver congelado, uns 15 minutos você consegue fazer. Você faz uma quantidade, coloca numa forma, igual faz pão de queijo, põe para congelar. Depois que congelar, você coloca num saquinho. E pronto, vai comer 20 minutos na air fry 200 graus, tá? No forno também é a mesma coisa. O tempo aí é porque ele tem que descongelar. Nossa, gente, tô com muito calor, tô derretendo. Ele tem que descongelar e o queijo derreter. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Eu espero que vocês tenham feito aquele print lá que eu parei para vocês fazerem. Vou até parar de novo para ver se vocês fazem outro. Quem não fez, faz. Porque, sabe, eu fico triste. Eu venho, faço a receita com vocês, falo, posta, gente. Aí eu acho que vocês não gostam quando vocês não postam. Eu acho. Vou parar aqui um pouquinho de novo. Muito bem. Depois, quem postar lá e me marcar nos stories, pode até escrever uma sugestão
do que você quer ver na próxima live, que quem sabe eu não trago na da semana que vem para vocês. 20 minutos congelado. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui para eu tirar com vocês. Mãe, eu perdi o brinde. Não tem problema, filho. Eu acho que eu... Não sei se eu perdi. Ó, tempo e temperatura. 200 graus. Faz a voz de novo. 200 graus. Você já fez aquela, filho. 20 minutos. 200 graus, 20 minutos, certo? Se ficar tempo demais, pode ressecar e às vezes pode estourar tudo também. Às vezes acontece de estourar a bolinha e perder o queijo. Se você deixa tempo demais e ela arrebenta, ou se você tá com a massa muito mole. Se ela ficar com a massa muito mole também acontece isso. Eu usei a abóbora cabotiá, que é essa abóbora aqui, tá? Cozinhei no vapor. E depois eu só amassei com um garfo e deixe, eu não sei se eu falei isso, mas deixe esfriar bem, porque quando tá esfriando, ele vai perdendo água, né? Vai evaporando água ali também, porque quanto mais seca tiver, melhor vai ser o seu resultado. A farinha para empanar, eu tô usando a farinha de mandioca junto com a farinha de amêndoas. Pode fazer o mix que você quiser para empanar e sempre tempere esse mix também. Pode congelar assada? Não faz sentido congelar assada, Lília, não faz. Porque você vai ter que aquecer para comer, né? Eu acho que não faz muito sentido não você congelar ela assada. Porque tudo aqui tá cozido, a abóbora tá cozida, o frango tá cozido, né? Então eu acho que não faz muito sentido não. Você pode às vezes assar, quer comer no outro dia, guardar na geladeira e depois aquecer, né? Para esse queijo estar derretendo na hora que você for comer. Ai, que bom, Simone, vai dar certo, você vai fazer e vai... Nossa, vai dar tudo certo. Não entendo... não entendi a pergunta. Pode congelar assada, só na air fry? Não, pode fazer na air fry, ou também pode fazer no forno. Certo, pessoal? É isso. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Comenta pra mim o que vocês querem mais nas próximas lives, que na semana que vem eu trago pra vocês. E foi um prazer, como sempre. Um beijo.